recentemente, mostramos aqui no canal AgroMais, a repercussão de uma fala do vice-presidente de controles internos e gestão de risco do Banco do Brasil, o Felipe Prince, sobre o crédito rural. Em uma entrevista, ele chegou a afirmar que a instituição pode barrar crédito para agricultores que estejam em recuperação judicial. Ele foi duramente criticado por diversas lideranças do setor. A gente repercute agora essa situação com o consultor de agronegócio aqui do nosso canal, o Celso Ricardo. Bom dia, Celso, tudo bom? Bem-vindo, Celso. Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno. Obrigado aí pela oportunidade de novo. Vamos matar esse tema para a gente falar um pouquinho de COP, que eu queria falar com vocês sobre o negócio das metas da União Europeia, mas vamos falar sobre essa fala do Alckmin. Olha, Valteno, Carol, a gente espera, né, que, acima de tudo, essa COP30 mostre não somente internamente, mas para o mundo todo, a preocupação do Brasil em termos gerais, né, com a preservação, com essa questão do desmatamento, que o Brasil tem sim um plano de ação muito forte, que nós podemos garantir para o mundo que todos, né, os agentes, todos aqueles que fazem parte desse sistema, e aí eu vou colocar do campo à mesa do consumidor, estão muito firmes na questão da preservação. Isso é um marketing que o Brasil tem que fazer, o Brasil tem que mostrar para o mundo que nós preservamos, sim. Existem problemas, existem situações que precisam ser resolvidas internamente, mas a gente espera que o Brasil, de uma certa forma, mostre para o mundo que nós estamos nos preparando, nós estamos agindo e esperando, né, de uma certa forma, que a gente consiga evoluir em termos de propostas, né, de ajudas, de visões, e que o mundo tenha certeza que o Brasil é um país que produz muito, mas também está muito preocupado com a questão da preservação, com o clima, que é o nosso maior aliado hoje, né? Hoje e sempre, vamos dizer assim, para a produção de alimentos. Só quero fazer uma correção aqui, que eu tinha falado vice-presidente geral do Alckmin, mas eu estava me referindo ao vice-presidente do Banco do Brasil, o Felipe Prince. Agora, acho que a coisa importante para a gente repercutir, Carol, porque saiu, foi na Europa de madrugada, foi divulgada agora de manhã por causa do fuso horário nosso. Então, o que está acontecendo lá? Eles vão chegar aqui com a proposta de redução de 90% das emissões até 2040, só que tem uma pegadinha aí. Eles vão comprar 5% de créditos externos, depois abre para mais 5% e no final vai ser 80%, e tem muita gente lá contrário, ninguém sabe o que vai acontecer. E aí, como é que é isso? Como é que a Europa na sua opinião, está lidando com esse tema? Valteno, Carol, o que nós temos acompanhado, né, em boa parte desses eventos das COPs é que existe um distanciamento muito grande entre o que é proposto e o que na prática acontece. Eu acho que a ideia, sim, né, da redução da emissão de carbono, das propostas para trazer esse interesse por parte de todos os envolvidos, ela é muito boa. O que nós vimos na realidade ao longo desses anos é a dificuldade entre tudo que é proposto no papel chegar na prática com clareza, né, de uma forma que nós possamos colocar em prática aquilo que é proposto. Então, de uma maneira geral, nós vimos que as ideias no papel elas são perfeitas, são muito boas. Agora, o nosso grande desafio, o desafio do mundo, é traduzir o que está no papel e colocar em prática. Eu acho que a Europa tem uma visão, sim, bem adiantada sobre o que é proposto, tendo em vista que o próprio continente europeu, né, ao longo dos séculos, aí, vamos falar assim, ao longo do século, desmatou, destruiu, e hoje ela tem um papel importantíssimo na questão de preservação, assim como outros países também. Mas eu vejo com muita apreensão tudo aquilo que nós vamos conseguir, né, assimilar do que é proposto e colocar em prática, Valteno. A grande dificuldade para mim vai ser essa. Nós traduzirmos o que está sendo escrito de uma maneira fácil de entendimento e fazer com que isso aconteça, né, fazer com que o campo, principalmente, consiga transformar essas informações em realidade. Celso, e como é que você vê a desistência de alguns líderes, né, de outros países em relação à COP30 aqui no Brasil, né? Trump já tinha falado que não viria, agora o presidente da Argentina, do Uruguai também, Paraguai, parece que Xi Jinping também não, né? Como é que você vê, analisa esse cenário?
Carol, a gente não tem como falar num cenário como esse, principalmente, né, das grandes representatividades, né, dos grandes líderes. Nós temos Trump de um lado, nós temos o Milei aqui da Argentina, nós temos o presidente do Paraguai, nós temos também, né, o líder da China, o presidente lá, o líder do país da China. Nós temos divergências políticas que poderiam, né, caracterizar a ida ou não de alguns líderes com base nessa proposta. Mas o que nós estamos vendo é que nós temos líderes de direita e nós temos o próprio, né, Xi Jinping, que também não vem. Será que por uma questão de descrédito, né, será que eles avaliam por um viés de que o que vem sendo dito, da maneira que a gente avaliou, né, entre o que é escrito e o que é colocado em prática não tem funcionado da maneira que nós precisamos? Será que eles estão analisando com certo descaso? Enfim, são dois tipos de liderança que o Brasil hoje, como tem, né, bem nítido o seu viés político, poderia haver algum desencontro, principalmente por parte de Trump e Milei. Mas agora, com a falta da representatividade também do Xi Jinping num evento como esse, da importância que tem, coloca em dúvida algumas situações. Será que é descrédito? Ou será que realmente existe uma agenda muito maior que faça com que esse problema, que é global, possa ser considerado, né, um problema para uma segunda etapa, um segundo momento? Então, preocupa devido ao tamanho do evento da COP30, sobre o que vai ser debatido, sobre o que vai ser proposto, e as grandes lideranças mundiais, né, China e Estados Unidos, não estarem presentes. Deixa eu te falar, você tem chamado a atenção nas suas páginas, nas suas publicações, fazendo alertas ao produtor, Celso, sobre a questão da renegociação da dívida. No cenário atual, renegociar a dívida não resolve. Você diz, prolonga o seu sofrimento. Quando você negocia, o que acontece? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque às vezes a gente fala aqui da importância de se renegociar as dívidas. O que você quer dizer com isso? Olha, Valteiro, eu me preocupei muito com essa fala do Felipe Prince, né? Não é normal, não seria correto uma representatividade de um banco público, que é o Banco do Brasil, que detém o maior percentual de créditos ao produtor rural, fazer essa colocação, né? Eles não terão crédito hoje, nem amanhã, nem nunca. Eu acho que ele se precipitou, ele foi um pouco tanto infantil numa fala dessas, até porque que os bancos, eles não geram riquezas. Eles administram as riquezas geradas por quem produz. Então, isso tem que ficar claro. O banco, ele não traz para a sociedade, ele não gera para a sociedade ou para a economia brasileira créditos diretos para que nós possamos analisar o nosso setor de uma maneira mais incisiva. O banco, ele só administra. E eu acho que o vice-presidente faltou um pouquinho de maturidade, vamos dizer assim, em termos de conhecimento. Se nós pegarmos o agro, que gera aí mais de 4 trilhões de reais para a economia, para o país, para a sociedade, em todos os aspectos, diretos e indiretos. Indiretos ainda eu não considerei a geração de empregos e as rendas desses empregos, que também tem um impacto na economia muito grande. Então, assim, se nós analisarmos essa situação da renegociação de dívidas, nos parâmetros que estão sendo propostos, eu acho que isso é só um prolongamento de um problema que só vai aumentar. Por quê? Porque quando nós estamos propondo, até teve agora esse projeto de lei lá que passou na Câmara, né, dos deputados de securitização, ele é falho por causa disso. Nós estamos prolongando dívidas sem analisar principalmente os juros que estão sendo considerados juros sobre juros. Se eu pegar a CPR principal, aquela que eu assino lá no início, que eu peguei, né, o meu primeiro valor para investir na terra, se nós formos considerar hoje os juros sobre juros desse montante do endividamento de 70% a 75% dos produtores rurais brasileiros hoje, ele tem um impacto direto sobre aquilo que é proposto sobre os bancos, principalmente dos juros e também de todos aqueles serviços que são impostos pelos bancos para poder liberar o crédito, sem falar nas garantias, que muitas das vezes elas são abusivas. Eu classifico dessa forma. Porque nós estamos falando de uma empresa que trabalha a céu aberto, que está exposta, né, a variações cambiais, climáticas, enfim, uma série de fatores. Então, o risco é muito alto. Nessas condições, eu
particularmente, dentro do que eu tenho conversado com produtores rurais pelo Brasil inteiro, não aconselho a renegociação porque o prazo é curto e não existe uma eliminação desses juros que torne viável a renegociação, tendo em vista o cenário atual, que é de custos operacionais totais ainda muito altos e os preços das commodities em baixas, que têm ocasionado, né, margens pequenas e até negativas em algumas cadeias produtivas. Então, o que o vice-presidente está ameaçando da forma que ele falou foi uma ameaça para um setor que gera muitas riquezas, mas que o cenário atual não garante margens para que ele possa renegociar com os prazos e as condições nada favoráveis a ele. Por isso que eu vejo a recuperação judicial como um caminho melhor e que os bancos até deveriam apoiar. Porque se o produtor reorganizar as dívidas rapidamente com condição de pagar, ele vai gerar mais riquezas e, sendo assim, os bancos também terão mais lucratividade, Valteno. Celso, obrigado pelas suas explicações aqui. A gente continua atento a esse tema. Produtor endividado alcançou o maior nível de endividamento nos últimos tempos, os bancos também reclamando da inadimplência, mas o produtor não tem outra alternativa, né? Planta, vai plantando e vai se endividando, mas parece que essa tem sido a nossa sina. Vamos ver o que acontece com o orçamento. A gente conversou ontem com o deputado Arnaldo Jardim, está sendo apresentado agora o que vai acontecer o ano que vem com a questão de recursos. Então, essa é uma missão do Congresso Nacional, tem um mês e meio para poder estar fazendo isso, para poder aprovar o orçamento para o ano que vem. Então, obrigado pela sua participação aqui, uma boa quarta-feira. Obrigada, Celso. Obrigado e uma boa quarta-feira para vocês também aí. Pra gente. Tchau.